Olá, estamos no canal falando em português, né? Aqui com algumas notícias sobre Hugo Mota, STF, Zambelli e alguns deputados fazendo propostas indecentes aí em relação à situação que o próprio Hugo Mota procurou durante essa semana, né? E aí tem aqui a primeira, que diz o seguinte: deputados defendem gabinete de crise após decisão de Moraes sobre Zambelli. Parlamentares pressionam Hugo Mota para que discuta caso com Lula e Fachin. Deputados próximos ao presidente da Câmara, Hugo Mota, passaram a defender a criação de uma espécie de gabinete de crise após a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que anulou a votação da Câmara dos Deputados a favor da manutenção do mandato da deputada Carla Zambelli. Os parlamentares defendem que Hugo tome a iniciativa de procurar pessoalmente Edson Fachin, presidente do Supremo, e até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A avaliação é de que, após o revés no Supremo, a Câmara precisa recalibrar outras decisões sensíveis, a exemplo da cassação dos mandatos do deputado Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Um detalhe importante é que a Câmara não tinha que votar se cassaria ou não cassaria. Só tinha que formalizar a cassação tanto da Zambelli quanto do deputado Ramagem. Eles foram condenados e transitados em julgado no STF. E o problema que arrumou não foi o STF, quem arrumou o problema foi o Hugo Mota. A única coisa que ele fez durante essa semana inteira foi arrumar problema para ele e para o Brasil. E aí tem a notícia que ele não quer. STF forma maioria para confirmar a perda de mandato de Zambelli. Até o momento aqui já estava 3-0, só faltava Carmen Lúcia votar. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam Alexandre de Moraes. E lá só tem 4 ministros, porque Luiz Fux partiu avoado de lá, né? Encruzilhada, Hugo Mota se vê sem opção diante da ordem de Moraes para caçar Carla Zambelli. A opção é obedecer à ordem judicial, né? Aliados do presidente da Câmara veem pouco espaço para a reação. Decisão do ministro do STF deve ser acatada. É o mínimo que se espera, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, republicanos, encontra-se sem saída diante da ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que determinou a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli. A avaliação é de integrantes do Centrão, que enxergam margem mínima para a mesa diretora contestar a determinação. A encruzilhada de Mota decorre do fato de Moraes ter decidido de ofício, sem provocação, que a deputada deve perder o cargo pelo entendimento do ministro. Cabe à Câmara apenas cumprir a ordem e não reinterpretá-la ou submetê-la ao plenário. Deputados ouvidos por Carta Capital afirmam que a medida não representa uma escalada da crise entre os poderes, mas sim a consolidação de uma jurisprudência já existente sobre a cassação de congressistas condenados pelo STF. O presidente que sustenta a decisão não é novo. O precedente que sustenta a decisão não é novo. Em 2013, o então ministro Luiz Roberto Barroso determinou a perda do mandato do deputado Paulo Maluf. Após condenação do Supremo, a decisão foi referendada pelos demais integrantes da primeira turma à época, Rosa Weber e Carmen Lúcia, Edson Fachin. Ou seja, a base jurídica já estava estabelecida e Mota foi procurar um belo problema para a sua vida, né? E foi colocar isso aí em votação, achando que seria cassada, não conseguiu os votos suficientes, e aí agora arrumou um problema sério com o STF, né? E aqui mais 2 notícias sobre Hugo Mota. Primeiro, Hugo Mota encerra a semana fragilizada e sob pressão após polêmicas, né? E discussão, inclusive, com o padrinho, o Arthur Lira, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, dos Republicanos, vê-se em um momento de profunda fragilidade após não conseguir emplacar a cassação de Carla Zambelli no plenário e ver a decisão final ser tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que decretou a perda do mandato da deputada
O magistrado anulou a decisão da Câmara pelo arquivamento da representação contra a bolsonarista, que se deu na madrugada de quinta-feira, dia 11/12. Zambelli foi condenado a 10 anos de prisão pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. A inclusão da cassação na pauta foi comunicada por Mota aos líderes na terça-feira, em uma decisão que tomou os caciques partidários de surpresa. E sem acordo prévio, a imposição de pautas não é de perfil de Mota, que se elegeu prometendo uma agenda consensuada com a alta previsibilidade, né? Então, tá aí, não cumpriu, não seguiu as suas próprias falas, né? E não é novo para o Hugo Mota. O período que ele está na presidência, ele não cumpre palavra, já é a marca dele, né? Ele não cumpre palavra, é a marca dele. O Hugo Mota volta a ser alvo nas redes sociais, com 72,8% de menções negativas. Os dados estão relacionados com eventos ocorridos nos últimos dias, com a aprovação da Câmara do PL da dosimetria e a expulsão de Glauber Braga da mesa diretora. Essa é a situação dele em relação ao público. E internamente também o Hugo Mota não vai bem. Então, 55% dos deputados e acham que ele não está conduzindo bem a presidência da Câmara dos Deputados, né? Não se esperava coisa diferente do Hugo Mota, agora já no final do ano de 2025, desde que assumiu a presidência da Câmara em fevereiro deste ano. Hugo Mota é conhecido por não cumprir acordos, senta, faz um acordo e no outro dia coloca em votação o contrário do que ele acordou, fez isso com o governo federal, e assim que o Hugo Mota vem agindo na presidência da Câmara dos Deputados. E agora conseguiu ele ser o prejudicado depois de tanta lambança que fez durante a semana. O Hugo Mota não fez pouca coisa, não. Mandou a polícia tirar um deputado à força que estava lá ocupando a cadeira da presidência. Não estou dizendo que o deputado está correto, mas ele mandou tirar à força. Quando os deputados da extrema-direita fizeram a mesma coisa, ele não fez, não tomou a mesma atitude. O Hugo Mota também mandou expulsar jornalistas do plenário da Câmara dos Deputados. Isso só havia acontecido lá no tempo da ditadura militar. Ele desligou a TV Câmara, que transmite as sessões da Câmara dos Deputados. Ele colocou a PL da dosimetria para votar, conseguiu aprovar, achou que era o dono do mundo, queria caçar o Glauber Braga e queria caçar também a Zambelli e ia terminar a semana em paz. Não conseguiu caçar a Zambelli, arrumou um problema com seu padrinho político, Arthur Lira. Não conseguiu caçar a Zambelli e agora vai ter que tomar um pito do STF, vai ter que caçar de ofício. Foi esse o Hugo Mota durante a semana que está se encerrando. Comenta, compartilha, já segue aí o canal Falando em Português.